Como eu consigo tudo que eu quero utilizando a gratidão? Patrícia, me ensina como faço isso. Vou te ensinar, mas antes de ensinar vocês, eu vou explicar por que e como funciona. Porque é o mais importante você entender o que você está fazendo. Até para o seu corpo somente não criar uma resistência de fazer isso. Porque a gratidão não é religião, não é nada. Simplesmente é uma energia que você emana. Um sentimento de reconhecer pelas coisas que você tem hoje, pela qual você é grato. Certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de gratidão, eu estou falando de uma palavra que emite um sentimento positivo. Quando você agradece, quando você lembra de um momento importante da sua vida e quando você lembra esse momento importante, você começa a lembrar e sentir sentimentos relacionados àquela lembrança. No dia que eu me formei, eu lembro que eu estava feliz, estava alegre, eu estava grata por finalizar um ciclo da qual eu passei anos me dedicando. Então, esses sentimentos que eu falei com vocês, que eu senti, gratidão, alegria, felicidade, amor por estar com as pessoas da minha família, as pessoas que eu amo, as pessoas que conviveram comigo durante a faculdade, essa família que a gente forma durante quando a gente está estudando. Então eu estava com muitos sentimentos positivos naquele momento. E esses sentimentos positivos, eles elevam a nossa frequência vibracional. Como? Vou te explicar agora o porquê da importância disso. Nós, né, tudo, energia. Esse sentimento, ele sai de nós e ele retorna para nós mesmos, entendeu? Então, se eu estou emitindo um sentimento de amor, felicidade, alegria, gratidão, isso está saindo de mim e lá na frente eu vou vivenciar experiências semelhantes a esses sentimentos, entendeu? A mesma coisa acontece para o negativo. O negativo, sentimentos de tristeza, de angústia, de frustração, eles emitem também uma vibração. E tudo que a gente vive ao decorrer do nosso dia, aquelas lembranças que vêm na nossa cabeça, as nossas preocupações que dá angústia, se você pratica isso, né, toda hora tá presa a um passado, a um problema, e você toda hora revive essa cena com esses sentimentos, você está emanando essa energia e eu devo lhe dizer que essa energia está retornando para você com outras experiências. Quando a gente coloca uma gratidão do nosso dia a dia, né, que eu estou ensinando uma prática que eu faço durante anos, que é uma prática de agradecer pelas coisas que eu tenho hoje, pela minha vida, pela minha saúde, pelas pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que eu amo, por ter um alimento em minha casa, por ler, por escrever, por estudar, agora por gravar vídeo, por me conectar com outras pessoas através dos meus vídeos, que os meus vídeos possam ser um canal de despertar na vida das pessoas, que elas entendam, né, o que eu quero passar. Então eu sou grata por essas coisas. E quando você é grato pelas coisas que você tem, e você realmente sente esse sentimento, existe uma vibração. E essa vibração, ela está saindo de você e retornando para você
com nova experiência. Quando eu comecei a fazer a gratidão, anos atrás, eu fazia no meu bloco de notas no telefone. Todos os dias eu agradecia pelo 10 coisas ao acordar do que aconteceu no meu dia anterior. Então eu lembrava das coisas que aconteceu no meu dia anterior e eu agradecia. Agradecia por encontrar pessoas que eu não via há anos, pelos papos, pelas conversas, enfim, de tudo que acontecia diferente, eu agradecia pelas 10 coisas importantes do dia anterior que aconteceram na minha vida. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a fazer pela sensação de uma sensação de uma tranquilidade quando eu terminava de fazer, que essa sensação, ao decorrer do dia, eu lembrava dessa sensação, nossa, uma sensação maravilhosa, e eu comecei a fazer apenas por conta da sensação. E ao decorrer do tempo, quanto mais eu agradecia, mais coisas surgiam para agradecer. E todas as pendências que eu tinha, coisas que faltavam, assinaturas, coisas que faltavam simplesmente acontecer quando a coisa sai do seu alcance, você já fez tudo o que tem que fazer, agora são pessoas que precisam assinar, coisas que precisam sair, e essas coisas aconteciam naturalmente, iam desenrolando, coisas que eram difíceis quando eu vi já aconteceram. Então, isso que aconteceu, eu não tô falando que foi de um dia pro outro. Eu comecei a praticar durante dias. E ao decorrer dos dias, eu via diferença na minha vida. Então, essa forma era a forma que eu fazia pelo bloco de notas do meu telefone assim que eu acordava. Assim que eu acordava, eu já botava a gratidão da minha vida, eu já reconhecia pelas coisas que eu era grata. Aí eu comecei depois a fazer o seguinte: quando eu acordava, eu agradecia pelas coisas que eu era grata hoje, que eu tenho hoje, e quando eu ia dormir, eu agradecia pelas coisas que eu queria alcançar, como elas já tivessem acontecido. Então, vamos dizer que eu queria muito fazer uma viagem, eu queria fazer muito a Pampulha, a corrida da Pampulha. E foi uma meta que eu botei eu falei, sou grata por correr a Pampulha e deu tudo certo, nananã. Eu agradecia pelas coisas que eu queria, como elas tivessem já acontecido. De manhã, eu não agradecia pelas coisas que eu tenho hoje. Então, à noite, eu agradecia pelas coisas que eu queria, mas com aquele sentimento como já tivesse acontecido. Quando eu agradecia, eu fechava os olhos e me imaginava naquela cena e ia dormir. E as coisas aconteciam. Não aconteciam de um dia para o outro, né? É um hábito, é uma rotina que você cria. Hoje eu tenho minha própria rotina que eu gosto muito de fazer. Hoje eu faço as minhas gratidões, mas de uma maneira diferente. Eu fecho os meus olhos, começo a agradecer, vou andando no banheiro, agradecendo mentalmente pelas coisas que eu sou grata. Eu escrevo, né? Aí quando. Vamos lá, vou falar da minha rotina como eu faço hoje. Levanto, agradecendo pelas coisas que eu tenho hoje, escovo os meus dentes, faço minha higiene pessoal e venho fazer meditação. Eu faço aqui na sala. Na meditação, quando termino, eu agradeço pelas coisas que eu quero como tivesse acontecido. Aí eu venho aqui nesse potinho da gratidão, né, que ele tá vazio porque eu aumentei ele, e escrevo pelas coisas que aconteceram ontem,
que, que me marcou. Coisas que saíram do cotidiano que, que aconteceram que eu sou grata. Aí eu escrevo aqui. Tem dia que eu escrevo um, tem dia que eu escrevo dois, tem dia que eu escrevo mais. Enfim, vai depender do dia. E tem dias que também, vou ser sincera, que eu não escrevo nada, mas eu faço já mentalmente, entendeu? Eu já sou grata mentalmente. Agora, essa parte só é porque eu escrevo, né? E a escrita também é muito importante. Eu gosto de escrever as coisas também. Então, aí depois disso, da meditação, eu faço a afirmação, escrevo também e vou ler, né? Ler, estudar, enfim. Então, eu faço isso de manhã e à noite, quando eu vou dormir também. Isso ajuda a elevar a minha vibração, mas eu não vou falar aqui que eu sou ser humano. Tem dias que eu passo por desafios, tem dias que acontecem situações que eu fico chateada, tem dias que eu fico triste, tem dias que as coisas não saem como eu queria, mas eu acolho esses sentimentos negativos, eu reconheço eles, eu sinto eles, mas eu não permaneço nele o resto do dia. Eu acolho, sinto aquela dor e vejo o sempre o mais. Aconteceu dessa forma, mas eu posso tentar mais uma vez, mas eu posso me esforçar de novo, mas eu posso pensar de outra maneira de chegar no meu objetivo. Eu só não vou desistir, entendeu? Quando eu comecei a pensar em gravar vídeos, eu quero me conectar com pessoas de uma maneira diferente, uma maneira né, do meu jeito, mas que eu passe o que eu sei, o que fez diferença na minha vida e o que realmente, o que eu tô falando aqui é o que eu faço e o que eu vivo, entendeu? Muitas coisas já aconteceram na minha vida, muitas coisas mudou na minha vida. Eu tirei várias crenças que eu acreditava que eu não podia ser feliz, que eu não era merecedora, e eu substituí por coisas positivas e a gratidão me ajudou muito a reconhecer. A gratidão me ajudou muito a me analisar as situações à minha volta e eu internamente. E esse vídeo espero que seja agregador na sua vida, porque eu montei o roteiro de coração e eu espero que a partir de hoje você coloque a gratidão na sua vida, né, da forma que eu contei para vocês, mas eu quero fazer uma rotina, né, disponibilizar uma rotina que eu faço, rotina da gratidão, eu faço meditações de visualização, eu escrevo as minhas meditações e eu adoro fazer minhas meditações e eu quero também passar para vocês. Aí eu vou ver a forma de fazer isso da minha rotina, fazer, vamos dizer, uns 30 dias da minha rotina, fazer todo dia você vai lá, acessa, primeiro dia, segundo dia. Provavelmente eu vou ter que colocar numa plataforma de vendas, mas assim, botando um valor acessível, né, que todo mundo consiga fazer e vocês realmente vejam resultado. Eu fico por aqui, gente. Sempre escrevam aí se você gostou do vídeo, se foi agregador para você. O que eu posso melhorar, né? Porque eu ainda tô pegando esse negócio de câmera, de olhar. Às vezes eu fico olhando pro nada, mas aí eu esqueço que eu tenho que olhar para vocês, né? Com a bolinha aqui da câmera. É isso aí. Beijos e até o próximo vídeo.